Localize Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo de número 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 8. É o texto da nossa meditação nessa noite. Acredito que Deus falará ao nosso coração. Nós estávamos meditando neste texto bíblico, nos comentários que referem-se a ele, pelo menos aqueles que temos em mãos. Tem algo muito interessante e forte nesta passagem bíblica. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Se assente, por favor. Queridos, nessa noite, antes de nós ministrarmos, eu quero louvar a Deus de estar aqui, adorar o Senhor Jesus, glorificar o nome dele, também louvar a Deus pelo pastor Tiago, que nos chamou para que estivéssemos aqui nessa noite ministrando. Tivemos uma escola dominical. Nós gostamos da escola dominical, eu acho uma bênção, a gente aprende. E eu tenho alguns amigos que são pastores de igreja fora de Belém. Aí eles até mandavam mensagem: vai para a escola dominical? Eu falei: eu vou. Quem ensina tem que aprender. Então, se eu não aprendo, eu não posso ensinar. Então, é muito importante isso aqui. Eu aprendi algo muito interessante com um dos nossos professores do seminário. Ele disse o seguinte: alguém não é tão tolo ou leigo que não possa ensinar alguma coisa, e alguém não seja tão sábio que não possa aprender. Por mais sábio que o homem seja, ele vai ter que aprender alguma coisa todos os dias da sua vida. E por mais leigo que o homem seja, ele também pode ensinar alguma coisa para alguém. Isso aqui é uma verdade muito interessante. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, a minha esposa, a Rebeca, que veio, não sei como ela não quis cantar hoje com a mãe dela, o Charles. E desde já também anunciar para os irmãos que dia 28 de agosto, não é isso, pastor? Nós vamos fazer um grande vigilhão aqui. O Charles faz parte do nosso projeto. A gente é um projeto interdenominacional. Por quê? Tem irmãos da Batista, da Assembleia de Deus, de ministérios independentes. Então a gente se reúne, todo mundo, e faz uma festa para Jesus. Amém, irmãos? Dia 28 de agosto, será numa sexta-feira. Acredito que ainda essa semana nós vamos estar fazendo um cartaz, já para começar a divulgar. Ore para que dê tudo certo e para que o Senhor possa sacudir a nossa vida. Uma vigília é algo extraordinário, é uma noite que a gente não perde nada, a gente só ganha. Amém? Irmãos, eu quero meditar com vocês nesse texto bíblico, porque Jesus, ele está fazendo uma defesa, a defesa do seu ministério. Quando a gente lê aqui, nós pensamos que Jesus está apenas pregando para alguém. Além de pregar, ele está defendendo. Por que ele está defendendo? Porque Jesus está sendo censurado por fariseus e escribas. Escribas são os doutores da lei. E esses fariseus eram um partido judaico separado de todo mundo, eles só viviam entre eles. Quando Jesus começou a realizar diversos milagres, esses fariseus andavam no encalço de Jesus, procurando um erro em Jesus. No entanto, eles nunca encontraram. Mas qualquer coisa que, segundo eles, estava fora dos padrões de Deus, eles censuravam a Jesus. No capítulo de número 15, Jesus, ele está em um determinado lugar, e se chegavam a eles publicanos e pecadores. Nós sabemos que essas duas classes de pessoas eram censuradas, principalmente pelos religiosos deste tempo, e Jesus vai defendê-las e defender a mensagem que ele prega. Mas por que esses homens estão criticando a Jesus? Haja vista que eles eram mestres da lei, conheciam a lei mosaica, conheciam a palavra de Deus, conheciam o amor de Deus, que era tão grande para com todos. O que é interessante aqui, o que é interessante nós frisarmos, que dentro deste contexto, principalmente o contexto cultural, revelam que se alguém é nobre,
Este nobre não se mistura com pessoas de baixa qualidade, segundo eles. Se alguém é nobre, a única coisa que ele pode fazer com essas pessoas é oferecer o alimento, mas não se assentar à mesa com eles para se alimentar. E Jesus se assenta com eles à mesa. E se assentar com alguém à mesa fala de confiança, fala de comunhão, fala de amizade. O que Jesus está criando com essas pessoas é comunhão, é amizade, é companheirismo. Porque o que é interessante é que Deus não vê como a gente vê. Deus, ele não tem uma visão limitada como é a nossa visão. Porque os fariseus viam publicanos, que eram coletores de impostos, que arrancavam as riquezas dos judeus e enchiam os cofres de Roma. Não era isso que Jesus apenas via. Eles viam pecadores, prostitutas, ladrões e homens da índole mais baixa possível dentro da sociedade. Jesus via muito além disso. Jesus via pregadores, missionárias. Jesus via alguém transformado pelo poder da palavra que ele pregava. Então é muito interessante também nós termos os olhos de Jesus. Porque se nós tivermos os olhos religiosos, a gente pensa, essa pessoa é digna de morte, pois ela só anda em pecado. Todos nós somos dignos de morte, irmãos. Nós pensamos que porque somos crentes, nós não somos dignos de morte. Todos somos dignos de morte. Lembra o texto que o pastor frisou? Vocês que são maus. O homem que é mau, ninguém é bom. Quando quando o jovem rico, melhor falando, chegou com Jesus e disse, bom mestre, disse, bom não, bom só é Deus. Não que Jesus não fosse bom. O que Jesus está querendo é atribuir a bondade a Deus, porque o homem é mau. O coração do homem é mau, mas o coração de Deus é bom e amoroso. Jesus recebe essas pessoas. O capítulo 15, Jesus, ele menciona, eu prefiro chamar de 3 parábolas. Alguns acreditam que são apenas 2 parábolas, eu acredito que são 3 parábolas. A parábola da 100ª ovelha, a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. Na verdade, tem um comentarista que ele prefere chamar a parábola do Deus pródigo. Porque a ênfase na parábola do filho pródigo não está apenas no filho que foi embora, no filho que ficou, mas no pai. O pai é a personagem principal dessa história. Porque o pai não vai atrás, mas ele ama. O pai não vai atrás, mas se preocupa. Se você ler do versículo de número 11 até o versículo de número 32, aparece pelo menos no mínimo 12 vezes a palavra pai. Que revela que é o amor de Deus para com o pecador, que volta decepcionado, quebrado, desacreditado, mas o pai o beija, o restaura, o abençoa, o reintegra, abre portas, tem como filho novamente. Mas o nosso foco é na parábola da moeda perdida, ou da dracma. Nós temos alguns pareceres para falar aqui nesta dracma. Por quê? Porque alguns acreditam que a dracma está atrelada a talentos. E criam um paralelo de Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, que fala sobre os talentos. Outros acreditam que esta moeda fala de dons espirituais que eu perdi e preciso procurá-lo novamente. Mas este texto aqui, esta parábola da 10ª moeda que foi perdida, ou da moeda perdida, ele está atrelado a algo que vai muito além de talentos. Está atrelado a algo que vai muito além de dons espirituais. Não são dons espirituais. Eu respeito o posicionamento teológico dessas pessoas, mas o contexto não está revelando dons espirituais, talentos e até mesmo desenvolturas que cada um de nós temos. Percebam que Jesus está defendendo-se e defendendo aqueles que são pecadores. Tanto que ele diz que o pastor vai atrás da ovelha que se perdeu e a mulher vai atrás da moeda.
Essa moeda aqui são almas. Essa moeda aqui são vidas que estão perdidas. Essa moeda são as pessoas que se desgarraram. A diferença do contexto da centésima ovelha para da moeda perdida é muito forte. Porque onde a ovelha se perdeu é um lugar amplo, um lugar aberto. A ovelha corria mais riscos. Mas da moeda foi dentro de uma casa. E outra coisa interessante eu frisar para os irmãos, que esta mulher aqui não era uma beduína. Os beduínos não moram em casas, os beduínos moram no deserto, os beduínos moram no monte em tendas. Aqui é uma camponesa. A diferença dos beduínos e os camponeses com essas moedas era o seguinte: as mulheres beduínas usam atreladas no cabelo as moedas, e as mulheres camponesas como se fosse um colar. As beduínas como se fosse uma tiara, as camponesas como se fosse um colar. E geralmente isso está atrelado a um dote de casamento. Eu estava lendo um comentário de um americano, ele diz que essa dracma hoje valeria em torno de 25% de $1. Valeria em torno de R$1. Não vale muito. Só que esta moeda está atrelada a uma responsabilidade. Essa moeda está atrelada a um compromisso. E sabe o que é interessante nos nossos dias? É que nós pensamos o seguinte: a responsabilidade de ganhar almas é do pastor. A responsabilidade de ganhar almas é do evangelista, pois ele é evangelista. A responsabilidade de ganhar almas é da irmã que está na frente do círculo de oração. Nós sempre falamos isso. Mas eu tenho algo para te falar. A responsabilidade de almas é de todos quanto confessaram a Jesus. Não é só o pastor, não é só quem está na frente dos jovens, na coordenação das irmãs. A responsabilidade de ganhar alma é todo aquele que foi salvo e precisa proclamar a salvação para alguém. Eu vi o comentário de uns jovens. Esses jovens, eles se venderam como escravos por toda a vida, só para pregar para escravos que estavam em montanhas trabalhando. A gente lê a história dos grandes avivamentos e a gente sempre pensa que os grandes avivamentos estão atrelados apenas em infusão de poder. Mas os grandes avivamentos estão atrelados em arrependimento e almas salvas para o reino de Deus. Não existe avivamento sem salvação, queridos. Quando Jesus encheu a igreja no dia de Pentecostes, almas foram salvas. Quando Jesus curou através de Pedro e de João a porta do templo, o coxo, almas foram salvas, quase em 5.000. Nós precisamos ser cheios de Deus, não apenas para falar línguas estranhas, não apenas para sentir o arrepio do Espírito Santo, mas é para que almas sejam salvas. Essa mulher perde uma moeda, é responsabilidade dela. Ela procura moeda. O que é interessante dessas casas aqui, nesse contexto, as casas poucas tinham janela. Principalmente as casas dos camponeses eram casas pequenas, de 3x3, 4x4. Tinha uma porta pequena. Às vezes tinha janela, mas a maioria das vezes não tinha janela, apenas uma porta pequena. Essa casa é uma caixa pequena, com apenas uma porta. Essa porta ela empata, porque ela é pequena, a casa tem pouca visibilidade dentro dela. A claridade tanto da lua quanto do sol entra pouco.
Alguns acreditam que essa mulher aqui, tenta deduzir, né, que essa mulher perdeu a moeda à noite. Se foi à noite, de dia ela procurou até encontrar, não importa isso. O que essa mulher vai fazer é tomar certas atitudes. Ela poderia esquecer, não vale quase nada. Mas ela procura a moeda. E para procurar a moeda, ela cria uma logística para procurar essa moeda. Ela não pode acabar esse dia sem achar essa moeda. Quando esse termo aqui, procurar até encontrar, isso significa que essa mulher não ia desistir dessa moeda até encontrá-la. Ela acende a candeia, ela varre a casa, ela busca, ela acende porque a visibilidade é pouca, a claridade é pouca no ambiente, então ela vai acender a candeia. Se nós fôssemos contextualizar aqui, nós somos as mulheres, essa mulher aqui. A igreja é essa mulher. A casa é o mundo. A única, ou o único povo que tem a candeia para acender chama-se igreja. E se nós não acendermos a candeia, as moedas continuam perdidas. Ela acende a candeia. Nós temos na Bíblia pelo menos 3 terminologias no mínimo sobre o que é candeia. Candeia está atrelada ao espírito do homem. Salomão disse que o espírito do homem é como uma candeia acesa. O espírito aceso fala de comunhão. Nós, assembleanos, acreditamos que o homem é espírito, alma e corpo. Alguns acreditam que o homem é espírito, alma. Está ligado, o termo hebraico para espírito e alma, algumas vezes, em alguns contextos, estão atrelados um ao outro. Espírito, alma, não tem o E, nem a vírgula. Espírito, alma, corpo. Mas nós acreditamos que o homem é espírito, alma e corpo. Deus tem um relacionamento com cada parte do nosso ser. Mas talvez você não saiba, o relacionamento com Deus começa quando nós estamos vivos espiritualmente. Lembra de Nicodemos? Senhor, o que eu faço para entrar no reino? Tem que nascer da água do Espírito. Porque o Espírito é a sede do relacionamento com Deus. O Espírito é a sede da comunhão. Talvez você já leu Romanos capítulo 10, que diz o mesmo Espírito, com E maiúsculo, comunga com meu espírito, com E minúsculo. Eu percebo que sou filho de Deus. A convicção de salvação é porque eu tenho uma vida acesa espiritualmente. A candeia fala de espírito vivo. Então quem corre atrás da alma é porque tem comunhão com Deus. Um dia eu ouvi um pregador falando. Ele disse o seguinte. Ele pregou aquele texto de Lucas capítulo 10, que diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro ele leu aquele texto que diz assim: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele frisou algo muito interessante. Ele disse assim: pastor Tiago, se eu não amo uma alma, é porque eu já perdi o amor pela minha. Se eu não amo alguém que está se perdendo, é porque eu já perdi a minha alma há muito tempo. Mas eu estou na igreja. Mas não é igreja. Mas eu sou crente, mas não crê mais. E se tem uma moeda perdida dentro da tua casa, no meio da tua família, você precisa acender a candeia.
Nessa noite você não pode sair daqui sem que a tua candeia esteja acesa para iluminar e achar o teu filho que está perdido, o teu marido que está perdido, aqueles que estão atrelados a você. Um dia eu vi um grande pregador falando, estão falando, está passando ao vivo no YouTube, é isso? YouTube? Eu não vou falar o nome do pregador. Se não tivesse, eu ia falar. Um grande pregador. Aí ele foi comentar a vida de Noé. Ele diz: Noé foi o pregador mais frustrado da história. Ele disse: Noé foi o pior pregador. Pregou 120 anos e não ganhou ninguém. Aí eu discordo. Por quê, pastor? Noé foi o maior pregador. Ele não ganhou o vizinho, mas ele ganhou os filhos, a esposa e as noras. Eu conheço pessoas que já viajaram o Brasil inteiro e foram fora do Brasil pregando, mas dentro da sua casa ninguém é crente, é bagunçado. Não vale a pena eu ganhar o mundo todo e perder a minha casa. Deus está nos despertando com essa palavra hoje. É tempo de acender a candeia. É tempo de acender a candeia. É tempo de acender a candeia. Às vezes nós só oramos quando a gente vem para a igreja. A gente só lê a Bíblia quando está no culto. Nós só fazemos alguma coisa quando vem para o culto. Isso é vida religiosa. Vida de comunhão é diferente. É antes de dormir orar. É quando acorda orar. É quando levanta para ir no banheiro de madrugada. Ele já vai orando, ele volta orando. O sono vai embora, ele ora. Segundo, lamparina acesa fala da palavra. Lembra que Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque nós acreditamos que a palavra gera fé. Nós acreditamos que a palavra que é Jesus, a palavra escrita e a palavra falada, ela gera dentro do homem um desejo. Ontem a minha sogra foi visitar a família dela lá na Marambaia. Aí ela tem uma sobrinha que queria ser o bandista, mãe de santo, mãe não sei do que. E ela começou a pregar. Ela começou a pregar. Ela começou a pregar. Jesus quer mudar a tua vida. Ela começou a ministrar para ela. Aí minha sogra veio embora, fui buscar ela. Ela veio. No outro dia, a filha mais velha dela, que é a minha cunhada, mandou uma mensagem para ela e disse: mãe, fulana me mandou uma mensagem dizendo que quer ir para a igreja, quer ser uma nova criatura. Sabe o que é isso? É o poder da palavra quando é pregado por um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer mais a palavra. É triste nós falarmos, mas o culto que dá menos pessoas é o culto de doutrina e a escola dominical. Por quê? Se são os melhores cultos. Quando nós estávamos pastoreando uma igreja ali em Castanhal, os irmãos perguntaram: pastor, você vai fazer culto de libertação? Vou sim, sexta-feira vai ser culto de libertação. Quando eles chegarem, e aí vai ser culto de doutrina. Porque eu posso orar por alguém, um demônio sai, a pessoa vai embora e depois o demônio volta. Mas quando Jesus estava pregando, ele falou para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, e a minha palavra permanecer dentro de vós, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade. Não é a oração forte, não é a oração poderosa, não é o envelope forte, não é um sal grosso, não é nada disso. O que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Sabe o que é interessante nesse texto? Que Jesus diz: conhecereis. A palavra grega que João usou aqui é ginosco. Ginosco significa uma vida contínua de conhecimento. Ninguém, por mais que vivamos 500 anos, conheceremos tudo acerca de Deus. Todo dia Deus vai me surpreender. Todo dia Deus vai te surpreender. Lembra dos discípulos? Viram Jesus levantar mortos, viram Jesus curar os leprosos, viram Jesus trazer vista aos cegos, viram Jesus dar voz aos mudos, viram Jesus dar audição aos surdos. Mas quando eles estavam no meio da tempestade, eles ficaram aterrorizados. Jesus acalmou a tempestade. Eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o nosso Deus, e todos os dias nos surpreende, e todos os dias traz surpresas, e todos os dias impacta a nossa vida. Você quer conhecer Deus? Todos os dias Ele vai te surpreender. Quem pode adorá-lo nessa noite? Quem pode adorá-lo nessa noite? Quem pode adorá-lo nessa noite? É tempo de acender a candeia da palavra. É tempo de acender a candeia. Chega de Bíblia aberta no Salmo 23. Chega de Bíblia aberta no Salmo 91. Crente, pega a tua Bíblia, medita, como disse o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como homem, como uma árvore plantada junto à corrente dos ribeiros, e dá seu fruto no tempo certo. É tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pelo que não prevalecerão do juízo. Não prevalecerão no juízo, mas o justo florescerá. Chega de fadiga, chega de preguiça. É pequena a letra da minha Bíblia, compra uma letra maior. Vou usar uma palavra bem paraense, chula. Tem gente que é mesquinhoso para comprar a Bíblia, mas todo ano dá um smartphone novo pro filho. Essa Bíblia aqui eu gosto dela, ela está velhinha, porque eu ganhei ela de presente. Mas eu tenho várias Bíblias, mas eu gosto de sair com essa. Até de vários tamanhos de letras, várias linguagens. Investe mais na tua vida espiritual. Porque Deus quer que tu acenda a candeia. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. Você já ouviu falar muitas vezes isso aqui. Nós não fomos chamados apenas para estar sentado no banco de uma igreja. Nós fomos chamados também para pregar o evangelho, para levar almas para Jesus. Pastor, não consigo pregar para ninguém. Então convida ele para vir para o culto, e alguém vai pregar para ele. Eu não consigo falar, chama alguém que consegue falar, chama alguém para te ensinar, que Deus vai te capacitar, queridos. Aleluia. Nós precisamos conhecer mais a Bíblia, acender essa candeia. Se eu fosse perguntar aqui, quem não leu a Bíblia essa semana? Algumas pessoas iam levantar a mão. Não levante. Quem não lê a Bíblia há um mês? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Não leu, não ficou sem ler um mês porque vem para o culto. Se não se congregar, não lê. E às vezes eu me questiono. Estava lendo a biografia de Armínio. Armínio escreveu em um ano vários livros. Eu estou um ano para escrever um livro e eu não consegui terminar. E ele escrevia a punho. Eu estou um ano para escrever, pelo menos no celular, ou arrumar um notebook, e não consegui. E aqueles homens tinham dificuldades maiores.
não tinham internet, não tinham subsídios suficientes, mas eles eram estudiosos. E o mundo, pelo menos evangélico, sofre até hoje influências desses homens. Calvino, de Armínio, de Wesley, de Daniel Bergunavingre. Também eram homens teologizados que conheciam a palavra. Terceiro, acender a candeia fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que diferencia a gente de outras denominações? É que nós acreditamos nos dons espirituais. Irmãos, só Deus, irmãos. Falar com 2 homens lá dos Estados Unidos, para eles virem para dentro do mato. Você imagina como era Belém há 100 anos atrás? O Bengui não existia, irmãos. Cabanagem não existia. Só mato. Eles passam 14 dias dentro do navio. Descem no ver o peso, um pouco de dinheiro, tomam um café forte. Para lá na Praça da República, comem manga e vão lá para a igreja batista ali da Assis Vasconcelos, onde eles ficam hospedados lá no porão. Como eles estavam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, Deus revelou-se para eles de maneira extraordinária. Eles foram expulsos. Em 1911 começou essa obra. Poderia ter começado em São Paulo, que é uma grande metrópole. Poderia ter começado em Salvador, poderia ter começado no Rio de Janeiro, mas começou em Belém, porque Deus não precisa de lugar grande para fazer. Deus precisa de alguém aberto o coração para ser cheio da sua presença, para começar a fazer. Começaram em Belém, foram para Bragança, Colares, que são as igrejas mais antigas do Brasil, da Assembleia de Deus. E hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. E o que deu-se o crescimento dessa igreja? Esses dias eu vi um louco falando que ele é batista, falando muitas coisas. De fato acontece o que ele falou, mas também na igreja dele acontece. Ninguém está isento disso. Mas nenhuma igreja cresceu mais do que esta igreja. Eu e a minha esposa no passado estávamos numa turnê lá no Piauí. Qualquer lugarzinho tinha uma igrejinha. Qualquer vilarejo tinha um povo. Como diz o hino das Belemitas, em cada povoado tem uma igreja. Os homens que iam enviados para esses lugares, eles não tinham um salário, eles não tinham uma segurança financeira, mas eles iam cheios do Espírito Santo, não passavam fome. Deus providenciava o calçado, Deus providenciava as vestes, Deus providenciava o alimento. Eles não tinham recursos financeiros, mas eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, onde tu queres chegar com isso? Eu quero chegar em um ponto muito interessante. Nós babamos para a história desses homens que foram cheios de Deus, mas Deus está falando: esse é o nosso tempo. O tempo de Calvino passou, o tempo de Armínio passou, o tempo de Wesley passou, o tempo dos grandes avivalistas passaram, o tempo de Daniel Bergunavingre passaram, o tempo de Samuel Nisto passou, e agora, pastor, é o nosso tempo para continuar levando o evangelho cheio do Espírito Santo nos 4 cantos deste bairro, nos 4 cantos dessa cidade, nos 4 cantos do Brasil. E você só vai conseguir achar dracma se for cheio do Espírito Santo, se for cheio do Espírito Santo, se for cheio do Espírito Santo, se for cheio. Aracalavaxanda.
Receba de Deus essa noite. Receba do Espírito Santo nessa noite. Receba de Deus essa noite. Pastor, eu não conseguia pregar, não consigo. Deus vai te capacitar a partir dessa noite. Eu não consigo falar, Deus vai te ensinar a falar. Ninguém aqui acredita que é mais tímido do que eu. Eu nem sou muito de conversar, mas Deus, quando Ele me enche, eu falo. É assim que Deus vai falar com você. É assim que Deus vai fazer com você. Ele vai te encher, vai te enviar para encontrar a dracma perdida. Quantos querem ser cheios de Deus? Receba de Deus a sua vida hoje. Receba de Deus a sua vida hoje. É o tempo de nós vivermos a nossa história. É o tempo de nós vivermos o nosso tempo. Aleluia. Reconhecemos sim esses homens que foram grandes influências para a geração posteriores, mas nós não estaremos daqui a algum tempo se Jesus não voltar. E nós precisamos deixar a nossa influência, aleluia, ser apagada na próxima geração. Eu decidi dar tudo da minha vida, até o último dia da minha vida, no altar de Deus, e influenciar essa geração. Existem muitas pessoas que estão influenciando para o mal, mas nós precisamos influenciar para ser cheio do Espírito Santo. As irmãs influenciaram os jovens, os obreiros influenciaram os irmãos. Nós precisamos ter influências espirituais para que possamos viver um avivamento genuíno. Deus está aqui. O Espírito Santo está nos renovando. O Espírito Santo está nos enchendo. O Espírito Santo vai desenvolver nessa noite dentro de ti o desejo. Não te conforma. Não te conforma com a dracma que está perdida. Acende a candeia nessa noite. A candeia da comunhão com Deus. A candeia da leitura e meditação da palavra. A candeia de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de comunhão. Uma vida diferenciada. Uma vida cheia. Uma vida cheia. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés. O Espírito Santo está aqui. Para te ungir. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus tem uma obra através da tua vida. Deus tem algo para realizar na tua vida. Deus tem algo para fazer através de mim, através de você. O mundo está sem luz, eu não vou me conformar. Eu vou acender a candeia. O mundo está sujo, eu vou varrer a casa. Eu não vou desistir da moeda. Como diz Salomão, enquanto a vida há esperança. Deus está aqui hoje. Deus te trouxe aqui para sensibilizar-te. A moeda perdida pode estar longe, pode estar na lama, pode estar na areia, pode estar no meio do sujo, mas ela vale tanto quanto nós valemos. Ela tem um valor mesmo quanto nós temos valores. Eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. Deus está abrindo mente de pessoas aqui. Na hora que você começa a ler a Bíblia, é guerra espiritual, te dá sono.
Você fica na televisão, se for possível, a noite toda, mas se você ler a Bíblia 10 minutos, você já está com sono. Deus está te libertando disso hoje. Deus está te libertando disso hoje. Porque Deus tem uma missão através de você. Deus tem algo para fazer através de você. Deus tem alguém para discipular através de você. Deus tem algo para fazer através de você. Não pode ser o mesmo que eu faço, mas Deus tem algo para fazer através de você. Calabachanda, calabachandaraia. Aleluia, aleluia. Eu achei muito forte o que o pastor Thiago falou um dia que nós estávamos conversando sobre a vigília. Ele disse com o pastor Nildo: eu estou ficando doente, já faz uns dias que eu não ganho uma alma, eu estou ficando com febre. Sabe o que é isso? Alguém que está com a candeia dizendo: eu não desisto, eu vou procurar, eu vou varrer, eu vou encontrar uma moeda, eu quero uma moeda, eu quero alguém que valha, eu quero alguém aqui. Oh Deus, Deus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, aqui estão os teus servos, Senhor. Oh Deus, nós nos posicionamos como esta mulher desta parábola. O Senhor nos adornou, Senhor. O Senhor colocou sobre as nossas responsabilidades. Mas existem moedas que se perderam. Existem pessoas, ó Pai, que saíram de debaixo da nossa autoridade, de debaixo da tua graça que está sobre nós também. Mas eu te peço nessa noite, Espírito Santo, acende a candeia da nossa vida, acende a candeia do nosso espírito, acende a candeia da tua palavra, acende a candeia de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida cheia de poder, de uma vida cheia de graça nessa noite. E abençoa os teus servos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos que vieram nessa noite. Todos somos responsáveis em acender a candeia, em varrer a casa, em achar a moeda, em integrar ela onde ela faz parte. Nos abençoa, Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família.